Eu sou uma menina que quer sempre estar no melhor, então quer sempre dar seu melhor. Então, eu acordo todos os dias querendo dar 100% do que eu consigo. Olá pessoal, aqui é o Nauber do Vôlei. Olá, aqui é o Paulo Kakinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Mansur. Oi pessoal, aqui é Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tâmega e esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Pois é, começando mais um episódio, mais uma semana do Endorfina Podcast, já são mais de 4 anos no ar, 230 episódios aproximadamente, um pouquinho mais já de 230, somando esse daqui. E esse episódio, pessoal, é um episódio super legal e vocês vão perceber talvez aqui a minha empolgação ao longo da conversa com a Tota, porque eu escrevi isso na semana passada no meu newsletter. Eu sou um cara apaixonado pelo ciclismo, pedalo aí desde muito pequenininho e depois, claro, acabei escolhendo aí o triatlon como uma profissão por 10 anos e continuo pedalando até hoje. E acompanho o ciclismo já há muitos anos e infelizmente o nosso ciclismo brasileiro ele não evolui, ou se ele evolui a passos muito curtos, ou muito mais curtos do que a gente gostaria de ver. E conversar com uma pessoa como a Tota é muito legal porque ela tem 20 anos, vai fazer 21 aí já está quase com 21 anos, e você vê a empolgação, você vê o brilho no olhar dela, a empolgação no tom de voz. E ela poderia escolher qualquer outra carreira. Ela é uma moça aí super bem nascida, enfim, chegou a jogar futebol aí em grandes times do Rio de Janeiro, vocês vão ouvir aqui ela falar, mas ela está escolhendo o ciclismo e assim como foi minha conversa com o Nicolas Sessler, se vocês não ouviram, vão lá e ouçam depois desse episódio, a gente também fala um pouco aqui sobre o Nicolas durante essa conversa. Conversar com ela, conversar com o Nicolas dá um ar aí de esperança, até empolga, porque a gente precisa realmente dessa renovação, o ciclismo brasileiro precisa dessa renovação. A gente vê que o ciclismo está se renovando na Europa, né, que é o centro mundial do ciclismo. A gente vê que cada vez mais surgem aí talentos bem novos, bem novinhos, aliás, muitos até com a idade da Tota, e a gente precisa ver isso no Brasil para ver se o ciclismo de fato pode deslanchar, entrar no rumo novamente, como já teve há muitos anos, e você já ouviu aqui, se você não ouviu, procura pelos grandes ciclistas brasileiros aqui no Endorfina Podcast, no final eu falo aí um pouco deles, mas enfim. Então é muito legal de conversar com a Tota e eu acho que vocês vão sentir essa empolgação. A gente vai falar sobre a relação dela com os pais, a relação dela com a mãe, que também pedala. A gente falou, né, sobre o início dela no ciclismo. Você vê que ela é uma pessoa que não tem essa pressa, essa urgência, ela não está querendo pular etapas, né, saltar 2, 3 degraus ao mesmo tempo. Então é muito legal, ela tem opiniões muito interessantes. A gente falou sobre a visão dela do que é ser um atleta profissional de ciclismo. A gente falou do posicionamento dela, ela que é uma moça que está sendo procurada aí por diversas empresas, inclusive a Probiótica, que é patrocinadora desse episódio também. Ela é uma moça que está sendo procurada por várias empresas e está conseguindo administrar muito bem isso. Ela vai explicar aqui um pouquinho como é que ela encara isso e como é que ela está fazendo, como é que foi essa trajetória. Ela que confessa aqui que era bastante tímida e na linguagem dela bastante travada. A gente falou aqui de startup, nós falamos de bolacha de biscoito, enfim, acho que vocês vão curtir essa conversa tanto quanto eu. Vamos lá para mais um episódio de Endorfina, mas antes eu quero lembrar vocês de visitarem o endorfinabr.com, o meu site, o site onde você encontra todos os episódios, detalhes desse projeto, onde você também pode assinar a newsletter semanal que eu acabei de falar,
Toda sexta-feira eu envio esse e-mailzinho aí com dicas, curiosidades, com assuntos que eu gosto de compartilhar com vocês. Basta entrar no meu site, assinar lá e a partir já da próxima sexta-feira você vai receber. Lá no endorfinabr.com, além de ouvir todos os episódios do Endorfina, você também encontra um botãozinho ali de apoia-se, onde você vai entender como é que você faz para apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que ele vale. Aliás, sua ajuda é super bem-vinda, e lá também você encontra um link, o iconezinho do YouTube, para assistir a trechos das conversas com os meus convidados mais recentes. Desde de maio eu inaugurei esse canal no YouTube já em comemoração ao 4º aniversário do Endorfina Podcast, inclusive aqui também da Tota Magalhães. Então vamos lá agora para mais uma conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? No alto dos seus 20 anos, minha convidada de hoje já demonstra bastante maturidade, o suficiente para falar com eloquência e segurança a respeito da sua curta trajetória no ciclismo e a decisão de seguir a carreira como profissional. Nascida numa família de muitos ciclistas e triatletas amadores, o exemplo a estimulou a largar o futebol, que jogou em grandes clubes do Rio de Janeiro, para começar a pedalar. Pegou gosto pelo esporte e experimentou as competições. Os bons resultados e um grande estímulo do Bernardinho, sim, ele mesmo, o do vôlei, a levaram a investir mais energia no ciclismo e acreditar em seu potencial. A vitória no Letap Brasil, apenas um mês depois de ter se curado da Covid-19, foi a materialização do esforço de meses difíceis, de muita disciplina e trabalho duro. Este ano ela já sentiu o gostinho especial de estrear nas cores do Brasil durante o Campeonato Pan-Americano e agora segue firme em seu propósito atrás de realizar os seus sonhos. Sua juventude, inteligência e empolgação são a cara do esporte que todos sonhamos em ver. Conosco aqui hoje ela, que é carioca da gema e a princesa da vista chinesa, a carismática e versátil Ana Vitória Tota Magalhães. Oi, Tota, seja muito bem-vinda. Obrigada, Michel. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast. Eu sou super fã, super ouvinte. Então, estou muito feliz de estar aqui gravando com você hoje. Legal. Muito obrigado pela audiência. Eu fico contente de ter audiência mais jovem, né? Já que você ainda tem 20 anos. O trabalho do Endorfina, ele começou pautado na contação de histórias, no registro da memória do triatlon, e depois já passei pelo ciclismo, estou passando pela corrida, e aí eu começo a ir e vir. Então você é uma representante da nova geração, mas saber que você já ouviu alguns episódios me deixa contente, porque provavelmente, eu quero até saber isso aqui daqui para frente, você já deve ter ouvido histórias de pessoas que estão trilhando o caminho, ou trilharam o caminho no seu esporte de escolha, né, o ciclismo, e que de alguma maneira colaboraram para que hoje o ciclismo, pelo menos o ciclismo amador no Brasil, tivesse no nível que está. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Agora, o teu nome é Ana Vitória. Você disse que ninguém te conhece como Ana Vitória, você prefere ser chamada de Tota. Eu já li em algum lugar que nem você sabe de onde vem esse apelido. Agora, quer dizer que se a gente cruzar com você na rua do outro lado da calçada e falar, Ana, você nem vira para olhar, é? Não vou nem saber que estão falando comigo. Caramba, é um apelido que foi incorporado, né? Grudou. Não, outro dia me perguntaram meu nome, aí, assim, pra escrever assim no cadastro de uma empresa. Aí eu falei assim, não, Ana Vitória. Curioso, né? Então esse apelido você tem, sei lá, desde quando você se recorda? Sim, desde pequenininha. Tá. No começo na escola, o pessoal me chamava de Ana, eu me estranhava super e ninguém sabia do meu apelido. Aí quando começaram a descobrir que me chamavam de Tota, pegou o apelido e nunca mais saiu. Entendi. Mas na chamada, não sei se você estudou na escola alemã, né? Isso. Na chamada você estava no A ou você estava no T? Tava no A. Assim, me chamavam de Ana Vitória, mas a professora depois me chamava de Tota, entendeu? Entendi. Agora, uma curiosidade, você estudou na escola alemã por algum motivo especial? Não, meus pais sempre simpatizaram com a língua e com o país, e aí quando conheceram a escola, adoraram, e
escolheram estudar lá. Que legal. E assim, sou apaixonada, Foi assim, uma ótima escolha. Eu amo aquela escola. Você usou alemão para alguma coisa? Michel, cara, hoje em dia, Nada. faz uns 2 anos que eu, assim, tô meio enferrujada. Uhum. Assim, eu usava muito na escola, mas aí depois acabou que eu fui pra faculdade e deixei um pouco de lado. Acredito que, assim, se eu passar 1, 2 semanas na Alemanha, já volta, sabe? Ah, Enferruja. certeza. Mas, e o chato é que, assim, como até série que eu assisto é tudo em inglês, acaba que eu realmente não pratico. Eu deveria praticar mais. Uhum. Meus pais até puxam minha orelha. É. Mas, infelizmente, não... Tem um podcast de Não notícias pratico diário. Eu depois eu posso te passar, que são, sei lá, 10 minutos com notícias internacionais, como se fosse uma capa de jornal, né? Em alemão. Durante muito tempo eu usei assim também como uma maneira de estar, pelo menos, acostumando o ouvido, né, a ouvir. E eles falam num alemão mais lento, inclusive chama langsam gesprochen, né, que é falando lento, falado lento. Então, para quem não tem tanta familiaridade com a língua, assim, né, de estar tendo contato com a língua, é uma alternativa bacana, pelo menos para você se inteirar das notícias do mundo em alemão, né? Enfim, podcast permite isso de uma maneira bem simples, mas enfim. Ô Tota, como é que você tá aí? A gente ainda tá na pandemia, mas a gente está muito mais próximo do final da pandemia, pelo menos a gente torce e acha isso, do que a gente já jamais esteve. Como é que você... Eu sei que você pegou Covid, né? Mas assim, com 20 anos para 21, né? Assim, puxa, né? Gostando de ter contato, tendo contato vindo da escola, depois faculdade, aquela história que são anos muito legais. Talvez você não saiba disso ainda, mas depois que você chegar na minha idade, você vai falar, puxa, eram anos muito legais. Como é que você está se saindo, ou como é que você se saiu, não do ponto de vista esportivo, mas durante essa pandemia? Michel, eu sou uma pessoa muito família, né? Então, estar com minha família já, pra mim, já é super importante. Eu fico já muito feliz com isso. E já, assim, sabe, já me enche. E, assim, no começo da pandemia, eu sou uma pessoa que gosta de ter uma rotina. Então, eu montei minha rotina, que era acordar, sei lá, cedo, treinava, aí, enfim, aí estudava, almoçava, estudava um pouco mais e às vezes até treinava de novo. Uhum. Então, como eu montei uma rotina, ficou muito mais fácil para mim de levar essa pandemia quando realmente estava tudo fechado. Até meu pai até brincava comigo, nossa, Tata, você poderia viver assim. Cara, encaixou a minha rotina, sabe? Eu descobri, na época, o Zwift. Aí comecei a fazer treino indoor, fazer, sei lá, 20 horas semanais indoor. E, tipo, tava descobrindo um mundo, assim, que eu não conhecia. Esse mundo indoor, do Zwift, enfim. E eu acho que a internet aproxima muito as pessoas à distância, sabe? Então, eu sempre tava falando por FaceTime com os meus amigos. Então, acabava que eu não perdia 100% o contato. Obviamente, o contato físico eu perdi, mas... aquilo de botar o papo em dia, de conversar um pouco e tal, eu não perdi. E como assim, eu tava fazendo o meu pedal, eu não perdi ele, e é o que me motiva, que me deixa alegre, isso me deixou muito mais assim, calma, eu tava tranquila em relação a isso. Obviamente eu queria pedalar na rua, mas eu sabia que assim, não podia, para um bem maior, então encaixei uma rotina que, assim, encaixou super certinho, e aí fui levando assim. Aí, em outubro de 2020, que já estava um pouco mais frouxo a pandemia, eu comemorei meu aniversário de 20 anos, fazendo 200 quilômetros. Inclusive o pessoal já mandou mensagem esperando o meu aniversário de 21, né? Que aí tem que ser 210, eu não sei, tô pensando ainda. E aí, depois dos 200 quilômetros, sei lá,
4 dias depois, minha imunidade, obviamente, já estava bem baixa. Claro. Peguei Covid. Peguei Covid. E, cara, assim, era assim, faltando, sei lá, 3 semanas pro Letap. Tipo, na verdade, faltava um mês pro Letap. E eu falei assim, caraca, ferrou. Meu teto tinha caído. E assim, eu tava me sentindo bem. Eu tinha feito o teste, na verdade, porque eu ia pra uma prova, aquela prova do Brasil Ride. E aí eu fiz o teste, mas porque eu ia pra São Paulo, pra casa da minha tia, eu fiz o teste. Aí deu positivo, assim, foi uma surpresa surreal. E aí, cara, fiquei mega mal. Falei assim, caraca, como é que eu vou ficar 15 dias parada? Porque eu literalmente fiquei 15 dias parada. Pois é. E acho que isso, pra pessoa que, sei lá, tá treinando 20 horas, 25 horas semanais e do nada dá uma baixa assim absurda, é muito difícil, obviamente eu tava feliz que eu tava bem, não tava sentindo nenhum sintoma muito grave, e isso também me deixava frustrada, né, porque eu sentia que eu estava bem e eu não podia pedalar. Pois é. E aí, enfim, passou esses 15 dias, eu ligava pro meu médico todos os dias falando assim, não, tô ótimo, eu posso pedalar, posso fazer um rolo indoor aqui rapidinho, e ele não deixava. Aí passaram os 15 dias e aí literalmente faltavam 3 semanas pro Letap Brasil. E aí, tipo assim, eu fui no Laboratório de Performance Humana, que é um centro aqui de performance do Rio. Uhum. Conversei com os meus médicos, conversei com o meu treinador, meu preparador físico, e falamos assim, a gente tem 3 semanas para te colocar na sua melhor forma física de volta. Pois bem, começamos lá os testes para ver se estava tudo certo com o coração, pulmão. Claro. Tava tudo zerado. E aí começamos lá o treinamento para voltar à forma física. E aí você ganhou a prova, né? Foi sua segunda participação e a primeira vitória no Letap, uma prova dificílima. Você se surpreendeu com a dificuldade da prova? Eu me surpreendi com o resultado, assim, não esperava. Uhum. Tipo assim, eu sabia que eu estava bem, mas obviamente estava muito insegura, assim, com a minha forma física. E assim, eu fiz uma prova eu digo que eu fiz uma prova muito inteligente, assim, eu usei muito mais minha cabeça do que realmente o meu físico, assim, não deixei meu físico falar mais alto. Então, assim, o que aprendi muito na pandemia é que quando você tem uma cabeça forte, uma cabeça inteligente, isso vai te ajudar muito na hora de competir ou na hora do treino. Então, isso eu aprendi muito com os treinos indoor. Então, eu cheguei no Letap com a cabeça de fazer uma prova inteligente. Primeira hora, os primeiros 50 quilômetros, eu fiz, assim, num ritmo forte, mas eu não queria moer tudo, porque eu sabia que tinha a Serra Velha, que a Serra Velha é a mais temida ali da prova. Então, eu cheguei na Serra Velha bem, não digo inteira, porque eu não estava inteira, mas uns 70% eu estava. E ali que foi a decisão da prova, que eu passei as meninas, enfim. E foi uma surpresa muito boa. E comprovar que a cabeça, assim, de jogar inteligente, ajuda de fato muito, me deixou assim muito satisfeita. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_energia. Você falou agora aí desse resultado no Letap inesperado. Eu quero abordar isso daqui a pouco, mas vamos dar um passo para trás. Em outros podcasts que você participou, o Gregário, o próprio podcast da Fila e tal, ou eu li naquela matéria que saiu da Glamour e tal, que você começou a pedalar aos 14 anos
primeiro numa tentativa de se juntar à sua família numa subida do Cristo, numa espécie de passeio natalino, né? Não sei se isso é tradição na família, enfim, queria que você falasse um pouco disso. Você foi recomendada pela sua mãe a não ir, porque realmente, né, subir o Cristo sem ter nenhum preparo, ou, né, enfim, uma criança tentando subir o Cristo, você teria que ser uma, sei lá, uma super-heroína infantil para conseguir fazer isso. E aí depois você então falou, não, então no ano que vem eu vou, e você de fato treinou, começou a pedalar de mountain bike e conseguiu subir o Cristo no ano seguinte. Aí você tinha 14 anos. Aí você disse que sua família tem 25 ciclistas. Essa família, o que é? Seus tios, seus pais pedalam de mountain bike, são tipo night bikers, eu não sei como é que chamam os grupos aí no Rio de Janeiro, desses que fazem esses passeios noturnos. Que tipo de ciclistas, que eu fiquei curioso? Não, são, assim, tem uns triatletas, tem ciclistas de estrada, mountain bikers, acho que tem um pouco de tudo. Eu venho de uma família grande, então, sei lá, tios, meu avô pedala também, minha mãe, então acho que todo mundo começou meio que junto, a não ser um dos meus tios, que é meu Dingo, na verdade, que começou antes e que puxou a família inteira. Ah, tá. Então, começou um pouco assim, eu vi eles saindo para um pedal de Natal, e eu já estava um pouco afora do futebol, já não queria muito me profissionalizar no futebol. Para quem não sabe, eu comecei a jogar futebol com uns 8, 9 anos de idade. Joguei no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, enfim, aqui nos clubes do Rio. E aí, com 14 anos, me chamaram para fazer um ensino médio nos Estados Unidos com bolsa pelo futebol, e aquilo não me chamou muita atenção, assim. Como eu falei, eu sou muito família, então eu não queria abandonar minha família, meus amigos, e aí eu vi que se eu não queria abandonar, não queria abrir mão disso, não era o futebol que eu queria como profissão. E aí, em 2014, eu vi minha família indo para esse pedal de Natal, que acontece todo ano. Vem alguns de São Paulo para o Rio para fazer esse pedal. E aí eu pedi para minha mãe para fazer. Aí, obviamente, ela vetou, porque eu não tinha forma, nunca treinei para subir Vista Chinesa e Cristo. E aí eu falei assim, pois bem, mãe. Então, como eu não sou nada competitiva, próximo ano eu vou estar lá com vocês. Até então você andava de bicicleta, sei lá, não sei se você mora em condomínio, aí você andava de bicicleta como uma criança, né? Pra lá e pra cá de vez em quando pra brincar. Tá. Isso. Eu brincava assim, subia, sei lá, minha rua, essas coisas assim. Quem te ensinou a andar de bicicleta, você lembra? Foi minha mãe. Ah, que legal. A gente tem um terreno assim, em Petrópolis, onde o Avancini tem casa, mora, terreno de família, e ela me ensinou lá, na grama, ficava do meu lado me empurrando até eu conseguir ter o equilíbrio suficiente para começar a pedalar sozinha. E até acho que quase é uma tradição, assim, minha mãe ensina todo mundo da minha família. Enfim, aí aconteceu o pedal de Natal da família, 2015, aí eu fui, e aí, assim, eu levava como um hobby, até porque eu tinha escola junto com isso, então a escola era às 7 horas da manhã, dia de semana. Então era muito complicado treinar antes, então acabava que eu fazia um rolo à noite, assim. E como era um hobby, eu não levava, assim, muito a sério. Então fazia de vez em quando, tipo, sei lá, dia de semana, assim, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí, realmente, fim de semana, eu ficava super feliz que eu podia pedalar. Sábado, minha mãe fazia o longo, né? Obviamente, ela era muito mais forte que eu. Então, acabava que eu atrapalhava os planos dela. Aí, às vezes, ela ia comigo. Às vezes, eu tinha que ir só no domingo para pedalar com ela no dia leve dela. Que, inclusive, mãe, obrigada por todas as rodas que você me deu. Qual é o nome dela? Cissa. Legal, dona Cissa. Dona não, né? Deve ser mais nova do que eu. Tem 45. Mãe, foi mal. Mais nova do que eu. Já falei sua idade aqui. Você se dá bem com ela, aí, Tota? Você se dá bem com ela? Dou super. É a minha melhor amiga, assim. E o pedal melhorou isso? Com certeza. O pedal, assim, aproximou a gente muito. Eu acho que, assim, eu brinco que todo mundo que pedala comigo
tem uma certa intimidade, né? Assim, fica 5 horas pedalando, 6, 7 horas pedalando. Pois é. Você começa a saber tudo da vida do outro. Pois né? é. Então, minha mãe é assim, meu pote de segredos. Ela me apoia super. E quando eu tô ansiosa, enfim, ela aqui, assim, é meu porto seguro. Pô, que legal isso para uma... Quer dizer, você junta o útil ao agradável, né? E às vezes, claro, né? Deve ter dias que você não tá afim de pedalar com a tua mãe por algum motivo, mas você também não precisa, né? Pedalar com ela. A tua mãe treina com regularidade hoje? Treina. Ela treina aqui com o Walter Tucha, sabe? Claro. Não sei se... Já gravei com ele. Eu comecei com o Walter em 2015, assim, a treinar. Legal. Obviamente, brincadeira também. Então, o Walter foi um dos grandes incentivadores também. É uma pessoa fenomenal. Pra família inteira. Pra família inteira. Assim, meus tios, todo mundo começou a treinar com ele. Vocês têm um plano familiar com o Walter. Exato. E minha mãe brincava que eu tinha um plano teen, né, de adolescente com ele. Ô, Tota, só um detalhe aqui que você falou agora dos teus 8, 9 anos, que você não queria se profissionalizar no esporte porque você era muito apegado aos teus pais. Ainda bem, né? Porque com 8, 9 anos, 10 anos, é legal. Que bom que você estava apegado aos teus pais, né? Isso é um bom sinal. E é de se esperar. Agora, você fala em se profissionalizar hoje, quando você olha, né, no espelho retrovisor, mas na época... Você também tinha essa consciência? Chegou a haver uma discussão com o teu pai e com a tua mãe? Tipo, pô, uma menina, né? Claro, não tenho nada contra as mulheres jogarem futebol, muito pelo contrário, mas assim, o esporte é um esporte que é um esporte igual o ciclismo, nós vamos falar disso pra frente, é um esporte onde o masculino é muito profissional e o feminino deixa muito a desejar. No quesito profissionalismo. Chegou a haver entre vocês assim, uma discussãozinha, uma conversa na mesa durante um jantar, por exemplo, vamos mandar a Tota lá para os Estados Unidos, você quer ir, filha, tentar uma carreira, ou era só tipo para fazer um intercâmbio e de repente você até conseguir bolsa e estudar fora graças ao futebol? Como é que era essa questão do profissional? Não, então com 8, 9 anos eu comecei a jogar futebol, com 14, Perdão, sim, 13, 14 anos que eu recebi esse convite. Eu não tinha essa clareza de dizer assim, não. Por conta daquela decisão, eu não queria me tornar profissional, não queria levar o futebol como profissão. Tão a sério, mas assim, eu não queria largar minha família, não queria largar meus amigos. Então, essa foi a minha decisão, não quero largar meus amigos e minha família. Então, não quero ir lá pra fora. Mas assim, eu não falei assim, não. Por isso que eu não quero ser jogador de futebol profissional. Tá. Não tinha essa clareza ainda, entendeu? Acho que, tipo, eu tomei essa decisão e aí, assim, era um mundo ainda muito, assim, o futebol feminino ainda estava crescendo, né? E eu tinha muita vergonha. Assim, chegava na escola, eu tinha diversas vezes treino à noite de futebol e eu tinha que levar minha chuteira pra escola. Deixava escondida, eu tinha super vergonha de jogar futebol. Por mais que assim, meus amigos achavam o máximo, eu tinha vergonha. Então, eu fui deixando isso um pouco de lado, comecei a focar nos estudos, que ia chegar ensino médio, enfim, tudo isso. E aí abriu o espaço para eu conhecer o ciclismo. Legal. E aí... Entendeu? Você, na verdade, você devia estar, enfim, né, você aproveitou essa carência, esse espaço que o futebol iria te deixar e tua família inteira pedalando e tal, esse ambiente também em casa que eu acho que você reconhece hoje, que isso é super legal, né, porque, puxa vida, né, são poucas as pessoas que têm esse tipo de influência dos pais ainda, né, e claro, você sendo, né, dessa geração bem mais nova, acaba tendo mais possibilidades, porque o esporte está se popularizando, todos os esportes, mas o ciclismo se popularizou muito, né? Enfim, você escolheu o design por algum motivo em especial? Foi influenciado também pela escola alemã e tal, né? Já que o design na Alemanha também é forte, enfim. Da onde é que veio essa vontade de você cursar design, que é a sua faculdade, que você já está quase acabando, né, na PUC? Assim, eu sempre fui muito ligada à estética, em termos de, assim, cartaz,
sei lá, coisas minimalistas. Então, eu sempre fui muito pro lado mais artístico. Uhum. Na época, eu ficava na dúvida entre arquitetura e design. Só que, enfim, assim, chegou um dia que eu falei assim, não, vou fazer design, quero testar, e qualquer coisa eu mudo de curso. Exatamente. Até porque, 18 anos, escolhi já direto o que eu queria. Então... Tanto que hoje em dia, assim, eu faço design, mas eu quero ser ciclista profissional. Uhum. Então, quem diria, entendeu? Então, acho que assim, mais por eu curti muito a estética, minimalismo, gostava muito de design, assim, de ver cartazes, de ver arte, e aí eu escolhi o design. Tanto que, assim, pode ver no meu Instagram, eu super fico mega cautelosa na hora de postar foto pra ver se tá bonito. Sou meio perfeccionista. Sei. Minha mãe brinca assim, nossa, Toto, você tem que parar de escolher foto a dedo. Escolhe qualquer uma e posta. Não consigo. Legal. Eu quero também abordar esse assunto da imagem mais pra frente, que é enfim, uma coisa que também me despertou aqui a curiosidade olhando o teu Instagram e os vídeos e a própria maneira como você fala, como você está falando aqui, mas já a gente vai falar disso aí também. Na tua família não tem ninguém que é designer, né, pelo que eu entendi. Você não seguiu, tipo, um tio ou o teu pai, não, né? Não, assim, meu avô fez engenharia, só que ele é super ligado à arquitetura, gosta de desenhar, mas não foi por conta disso que eu escolhi, assim, né? E foi um processo dentro da tua, né, enfim, dentro da tua família com os teus pais, foi um processo simples? Você foi desestimulada? Você foi estimulada? Como é que foi essa questão também que, para quando você tem 16, 17 anos, que tem que começar a se discutir isso, muitos casos geram momentos de tensão, vamos dizer assim, né, entre a família. Assim, eu tava na dúvida na época, e assim, era uma dúvida que me consumia, né? É muito ruim você, assim, escolher ali na hora qual a sua profissão. E aí eu lembro que minha mãe me levou para uma orientadora profissional para ver se clareava minha cabeça. Legal. E, cara, assim, foi super clareador, assim, me ajudou muito na minha decisão. Eu lembro que, assim, tinha, sei lá, 3, 4 opções que eu colocava, assim, na minha cabeça. E no final das contas eu escolhi design. Foi bom, assim, a orientadora profissional foi boa porque me ajudou a pensar no assunto, sabe? Não deixou eu evitar e escolher na hora alguma coisa. Então, clareou muito minhas ideias até escolher, assim. E meus pais foram super... Te apoiaram. Super a favor, assim, me apoiaram. E assim, até hoje, assim, não posso falar nada deles. Eles me apoiam em qualquer decisão que eu faço. Legal. E a gente troca muito, sabe? Eu pergunto a opinião deles e eles dão, sei lá, às vezes uma opinião contrária e a gente começa a discutir até chegar num bom senso dele. Se a tua mãe abrir a porta e atrás entrar aqui e eu perguntar pra ela se você é uma boa filha, ela vai falar que é? Acho que sim. Veja bem, assim, quando eu era mais nova, tipo 14, 15 anos, e eu fazia alguma pirraça, ela não deixava eu ir pedalar. Esse era o castigo, tá? Não deixava eu pedalar. E claro, assim, ela pegava no teu tendão de Aquiles, né? Lógico, nossa. E assim, aí eu pedia desculpa e tal, e ela não deixava. E aí a gente ficava meio brigado durante, sei lá, 1 hora, depois a gente fazia as pazes, mas eu não ia pedalar. Só que aí depois disso comecei a aprender a lidar com a situação, né? Depois de um tempo agora eu dou roda pra ela e eu ganho uns pontos a mais. Que legal, cara. Eu gosto de brincar com alguns amigos só que não com o filho, mas no caso com a minha esposa, com a esposa dele, a gente vai fazendo um plano de milhas, né? Você vai acumulando pontos com as coisas legais que você faz para um dia poder falar assim, olha, nesse sábado eu vou sair para pedalar cedinho, eu só volto às 5 horas da tarde. Exato, né? Exato. Não, outro dia eu fui levar ela para pedalar com um grupo e tal, e eu achava que o pedal ia ser tranquilo. Ai, Chegou coitada. lá, ela começou a sofrer pra caramba, e assim, não tinha muito o que eu fazer. Cheguei em casa, levei um esporro, daquele tipo, Tota, você vai me fazer morrer, vai chegar na próxima capa de jornal.
ciclista do Rio de Janeiro, fez a mãe ter um infarto na hora do treino. Ela compete também, essas provas tipo Letap, Gran Fondo, ela curte? Aham. Eu lembro que assim, a primeira prova que ela fez, que foi um Gran Fondo em Nova York, eu tava acompanhando lá pelo celular, né, que aparece as parciais live stream, e aí apareceu que ela tinha sido pódio. Você não tá tendo a minha felicidade. Eu falei assim, mãe, você tem que aparecer no pódio. Era a primeira vez, assim, que eu via alguém, assim, ir pro pódio, assim, próximo. Então foi muito legal. Aí acabou que no ano seguinte, a gente fez uma prova juntas, que foi o Gran Fondo em Conservatória, que foi em 2018, isso. E aí, assim, depois disso, ela faz prova direto. Inclusive, eu acho que tem mais provas no currículo do que eu. Então, a tua carreira, até pela tua idade, é uma carreira ainda bem recente, né? São poucos anos competindo, né? Tua estreia foi em 2017 no Xterra. É uma modalidade muito legal, né? Eu não sei o quanto que você curte o mountain bike. Você começou no mountain bike, mas acho que eu entendo que talvez tenha sido o mountain bike mais urbano, né? Só por causa da facilidade, né? E até talvez do conforto. Aí depois você competiu, pelo que você me disse, né? Em Gran Fondo 2018, depois foi a única prova em 2018, ou foi talvez a principal prova, que já foi um resultado bom. Uhum. Mas antes de falar, né? Enfim, o objetivo aqui também não é ficar falando do teu currículo, mas o que me chamou a atenção? Pedalar, e você começou a pedalar muito jovem, né? Muito jovem não, porque dá para você começar a pedalar com 7, 8 anos, e a gente sabe que tem histórias assim, mas assim, Rio de Janeiro é uma cidade grande, né? Não é a cidade mais convidativa para pedalar, assim como São Paulo, né? E, enfim, a gente já tem essa questão no Brasil, e claro, há essa preocupação. Eu, como pai, inclusive de uma moça da sua idade, eu sempre me vi preocupado com essa questão de que sair para pedalar é perigoso para a gente fica com mais receio ainda pelos nossos filhos. Como é que ficou essa questão, né, de você escolher ir para a estrada, né? Você não ficou no mountain bike ou não continuou no mountain bike, você fez essa prova Xterra em 2017 e como é que teus pais criaram pequenas regras até você aprender, porque puxa, assim, sei lá, mesmo essa minha filha que tem a tua idade, se eu falar assim, ó, vamos hoje daqui lá para a USP, eu moro a 4 quilômetros da USP, eu vou ficar inseguro dela vai estar pedalando no trânsito. Ela anda de bicicleta na ciclofaixa, na ciclovia, mas é uma coisa diferente do que você ir para uma USP, pegar farol, ponte, atravessar o rio, aí chega lá na USP, tem a história de gente passando, carro, pelotão, ônibus. Como é que ficou essa questão entre vocês também, né? Você e teus pais? Minha mãe começou sempre de degrau por degrau, sabe? Então, primeira vez que eu fui de carro até o Jardim Botânico para começar a subir a Vista Chinesa. Aí, aos poucos, ela foi deixando eu ir pedalando com ela, pela lagoa, pela ciclovia. Então a gente foi sempre bem devagarzinho, sem pular etapas, sabe? Pra também não ter nenhum susto. Então começava assim. Ela sempre foi comigo no começo. Ou se ela não ia, tinha algum amigo dela que ia e falava assim, não, hoje você é o pai dela, hoje você é a mãe dela. Por 3 horas. Ela sempre tem o meu live tracking. Ah, ótimo. Aliás, o Strava lançou então, agora recentemente isso gratuito, o Beacon, né? É isso que eu ia falar. Então, meu Garmin e meu celular sempre estão ligados. Então, a qualquer coisa, ela tá me vendo e de fato, ela sempre assim, fica acompanhando. Diversas vezes, sei lá, demora, ela começa a me ligar para ver o que aconteceu. Então, tá controlado. Obviamente, acho que assim, não é algo simples, acho que com certeza ela deve ficar nervosa, meu pai também deve ficar super nervoso, mas não tem muito o que fazer também, né, assim... tem que soltar, né, eu acho que talvez é mais uma questão de você provar que você tem maturidade, habilidade e cabeça para entender que, pelo amor de Deus, você tá entre carros, você tá num lugar que, né, se você cair, pode acontecer alguma coisa mais grave, enfim, né, mas é o que é, senão a gente não pratica ciclismo no Brasil, a verdade é essa, né, com raríssimas exceções. Exato. Sei lá, e vai morar lá onde mora o Avancini, faz uma trilha e pronto, você fica rodando nessa trilha, mas enfim, bacana. Você curte
fazer esse deslocamento de onde você mora até a Vista Chinesa, você ir até o Jardim Botânico, não sei se você já treinou com o Walter lá na avenida lá da Barra da Tijuca, como é que é o nome? Das Américas, enfim. Ou você não curte, você faz quando tem que fazer, mas você procura fazer treinos, vamos dizer assim, menos tensos. Não, eu prefiro assim, por exemplo, a Vista Chinesa é fechada para carro, assim. Então, obviamente, eu prefiro treinar lá, com certeza. Até porque eu posso no horário mais tranquilo, não preciso ficar madrugando toda hora. Até porque, querendo ou não, quando você madruga, você tá perdendo sono, né? Você tá piorando sua recuperação. Esse horário de treino, ainda mais aí do Walter, que acho que começa às 4 e pouco da manhã, cara, é insano, né? Exato, é insano, infelizmente, mas é o que a gente tem, né? E tem muita gente que trabalha, então acaba que tem que ir nesse horário mesmo. Mas aí, como eu tenho a possibilidade de dar Vista Chinesa, que é 2 km da minha casa, é do lado. Então, normalmente eu faço lá os meus treinos, meus intervalados. Agora, se eu preciso fazer, se meu treinador me passa alguma coisa no plano, aí realmente eu tenho que acordar mais cedo e ir. Eu não gosto muito de, assim, aqui no Rio, fazer plano por conta do horário, porque acho que atrapalha muito minha recuperação. Porque, assim, hoje em dia, antigamente, assim, há 2 anos atrás, eu não falaria isso, porque eu era uma das loucas que estava lá 4h30 da manhã, 4 horas da manhã pedalando. Mas hoje em dia, eu tento, se eu posso, eu tento valorizar muito meu sono. Então, se eu consigo dormir, sei lá, 8, 9 horas por dia, eu realmente durmo, porque acho que, assim, hoje em dia, para mim, é uma das partes mais importantes. Porque acabava que assim, eu dormia, sei lá, 3 noites, 5 horas por dia, e aí no 4º dia eu já tava começando a ficar doente. E aí atrasava meu treinamento, né? Que aí eu ficava, sei lá, 1 semana meio de baixa pra voltar tudo. Então, era tipo um passo pra trás pra dar um pra frente de novo. Então, hoje em dia, eu quase não fico doente, e acho que, assim, o sono e, obviamente, a alimentação são os fatores que mais me ajudaram nessa parte. E já que você tocou nesse assunto, você faz parte da equipe da Lulu Five, né, da Gisele. Aliás, hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, né, uma semana antes do episódio ir ao ar, cara, ela estava lá hoje na USP, com uma quantidade gigantesca de garotas, um negócio muito legal. E para você ver como eu sou antigo, né, Tota, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu era triatleta profissional, até 1997, a gente ia para a USP, que sempre foi um centro de treinamento, quer dizer, desde que surgiu a USP, virou um centro de treinamento para quem gosta de pedalar, por razões óbvias. Você já pedalou na USP? Já, aquela bolinha. Não, tem a bolinha, mas enfim, é uma bolha também, né? São 6 ou 10 quilômetros de percurso, mas enfim, é um lugar dentro de São Paulo, acaba sendo um oásis, para falar bem a verdade. Mas enfim, cara, assim, tinham 3 meninas, 4 meninas, né? Sendo que tinham 3 triatletas e uma outra ciclista, e era uma coisa rara. E a gente vê esse avanço, esse progresso, o aumento da quantidade de mulheres pedalando, é muito bacana para quem vem daquela época, mas é uma coisa que é raro. Então, ainda hoje, quando eu chego na USP, tipo hoje, vejo a Gisele lá, sei lá, devia ter pelo menos umas 50, pelo menos, que estavam juntas, fora as que estavam avulsas, sei lá. É muito legal. Agora, voltando ao que eu queria perguntar, quem é que te orientou, como é que você busca informações e referências além da tua mãe, dos seus tios, enfim, de como se comportar num pelotão, de como aprender, né, a pedalar propriamente dito como um ciclista, não se equilibrar nas 2 rodas e sair por aí na rua do condomínio, né? Eu tô falando pedalar, né? Saber se comportar, ainda mais para quem pedala em trechos, pelo menos, de deslocamento, onde vai ter contato com um carro. E aí já emendo uma segunda pergunta, e com relação a isso, olha, descansa, dorme mais, como é que você está fazendo esse acompanhamento da preparação física mesmo nesses últimos 2 anos? Não, é muito legal o projeto da Gi, acho que assim, ela fez algo inacreditável, acho que assim, mostrar para as mulheres que elas conseguem, que elas são fortes, iguais os homens, que elas podem, acho que é um trabalho incrível, e que tava faltando, assim, no Brasil e no mundo. Exato. Então, a quantidade de gente aqui do Rio, que conhece a Lulu Five,
que adora o trabalho delas e que, inclusive, vai para São Paulo só para fazer as aulas de técnica, para aprender um pouco mais. É, assim, incrível, realmente, sou fãzaça dela. Bom, enfim, contando um pouco de como, assim, como eu aprendi técnica e como eu aprendo, acho que, assim, no começo, obviamente, foi minha mãe e o Walter Tucci. O Walter, pô, me deu vários toques, me dava muito, era uma aula, assim, pedalar com ele. Uhum. Ele já está há bastante tempo nesse meio, né? Então, ele também viu o ciclismo crescer e sempre me dava muita dica. E assim, hoje em dia, pô, a Gi e o Vitão, né, que é o marido dela, estão sempre, assim, me dando várias dicas. A primeira vez que eu entrei, assim, num pelotão com atletas profissionais, foi um baque, foi num torneio de verão que aconteceu em São Paulo. Foi um baque, assim, caraca, eu tava muito perdida no pelotão. Não tava entendendo, assim, as estratégias, enfim, tava muito perdida. E aí eu falei com ela, eu falei assim, Tota, relaxa. Aí começou a me passar as dicas e tal. E assim, hoje em dia, pô, eu tenho outra cabeça no pelotão. Eu até hoje aprendo muito, assim. Eu vou com uma cabeça muito mais de aprendizado, de olhar o que todo mundo tá fazendo, sabe? O que antes eu não fazia. Eu ia e ficava, tipo, parecia que a minha cabeça, meu olhar estava muito fechado. Eu não olhava tudo que estava acontecendo em volta. E acho que até isso, na estrada, na rua, você tem que estar sempre atenta a tudo. Isso Então, acho que isso dentro e fora do pelotão, você pode estar pedalando sozinha ou não. Acho que a atenção é o crucial na hora do pedal. Se você não tiver com a cabeça ali, 100% ali, com certeza as coisas podem dar errado. Se você não tiver, assim, sei lá, se tiver pensando, tá com muita coisa na cabeça, acaba que você fica bem mais distraído e que pode acontecer alguma coisa, um acidente. Uhum. E fisicamente, quem é que te treina? Eu sei que você vai lá no Centro de Performance Humana, faz todas as avaliações, nutricionista, psicólogo, enfim, você já tem gente, aliás, o Bernardinho, né, você citou, o Bernardinho é teu mentor, eu não sabia disso, até tentei falar com ele ontem, mas eu não consegui, para ver se ele mandava um recado aqui para você. E que bacana, né, cara, ter essa referência, assim, logo de cara, te estimulando na carreira, enfim, você é uma menina realmente muito privilegiada. E do ponto de vista técnico, prático, o que você tem que fazer, quem é que está te acompanhando, é a Gisele, quem é que te treina, é o Walter ainda, e você tem uma companhia fixa de treino, você tem garotas aí no Rio de Janeiro, mulheres que treinam com você prefere treinar com os homens, como é que é a tua preparação em si no dia a dia? Não, hoje em dia eu treino com um treinador gringo chamado Frank, e ele me passa os treinos em cima da bike, e no laboratório de performance humana tem o Gabriel Espinosa, ele é meu preparador físico, então a parte de treino de força eu faço lá, e eles estão sempre em conjunto, né? Aliás, o bom do LPH, desse laboratório, é que é tudo integrado, então, tipo, meu nutricionista é de lá, meu psicólogo é de lá, meu médico Ótimo. é de lá, então tá todo mundo sempre conectado, e isso me facilitou muito, assim, pra assim, tá tudo encaixado 100%. Então acaba que a minha comunicação ali com o meu time, que é um time, né, fica muito mais fácil. Até, assim, meu treinador sendo de fora, ele tá sempre, assim, on de tudo que tá acontecendo. Uhum. Então, e falando um pouco de sono, de alimentação, acho que aprendi, assim, obviamente, o pessoal que tá comigo sempre me dá toque e tal, mas, assim, aos poucos eu fui aprendendo a importância. Antigamente eu não dava importância mínima, assim, dormia, sei lá, 4 horas, dormia às 11 e acordar às 3h30 para pedalar. E aos poucos eu fui vendo que, assim, pô, se eu melhorar nesse aspecto, minha forma física vai melhorar, porque eu não vou ter essas quedas por conta de gripe, resfriado, enfim. E aí, como a gente começou a encaixar isso, eu fui vendo que estava dando certo. E o Gabriel lá do LPH sempre me dando os toques, minha nutricionista também, porque antigamente, assim, minha alimentação durante o pedal era ridícula, assim, sei lá, comia um gel de uma em uma hora,
E assim, e isso me acabava me deixando em déficit depois do treino. Então acabava que assim, eu gastei muito mais do que eu ingeri. Então meu corpo estava precisando de energia, não tinha energia para lá, não tinha combustível. É igual o carro sem combustível, não anda, né? Então eu comecei a prestar mais atenção nisso. E aí hoje em dia, me alimento de 30 minutos durante o pedal, tô muito atenta na hidratação, e acho que esses mini pontos que eles me ajudaram a melhorar, com certeza fizeram uma diferença assim, na minha performance. Uhum. Você vai fazendo um ajuste fino, né? À medida também que você vai se conhecendo, que você vai enfrentando, enfim, novas situações, inclusive sobre a bicicleta, você vai fazendo esse ajuste fino. E se você tem o pessoal lá do Laboratório de Performance Humana te ajudando, isso é uma mão na roda enorme. Você se preocupa com o que você come? Né, a qualidade dos alimentos, a qualidade dos suplementos, enfim, você segue algum tipo de dieta, enfim, com algum tipo de restrição? Eu tento comer sempre comida verdadeira, sabe? Então, nada assim, eu não gosto de comer coisa industrializada, sabe? Processada. E porque acho que todo o nosso processo digestivo tá ligado o que a gente entrega no treino. Então, se aquilo dele não tá fluindo bem, nosso treino não vai fluir bem, porque isso daqui tá gastando energia também, né? Então, acho que essas mini coisas, num todo, assim, é um bolo enorme e que contam super. Então, eu não sigo uma dieta, assim, restritiva, de, não como carne, eu como carne. Obviamente, em certas fases do treino, eu evito algumas coisas, mas eu tento comer comida verdadeira, então tento fazer tudo em casa, assim, e o que não fizer em casa, empresas que eu acredito e que acredito que sejam verdadeiras. Então, sei lá, Green People, Jungle, Super Coffee, são empresas que eu acredito e que estão comigo nessa. Então, eu não vou me juntar a nenhuma empresa que eu não acredite. Uhum. Então, realmente, é tudo muito verdadeiro e tudo que eu me alimento é muito verdadeiro. E falando um pouco do Bernardinho, que você comentou, e eu até gostaria de ressaltar, Bernardinho foi esse empurrão que eu precisava para querer seguir a carreira de atleta profissional. Para quem não sabe, Bernardinho é triatleta. Ele pedala assim, com a galera do Walter, já diversas vezes já pedalei com ele. E aí, no meio de uma prova, 2019, conversando sobre a vida, e assim, conversar com o Bernardinho é uma aula, né? É uma aula, então, e ele é mega agitado, então já começa a dar as ideias, assim, sabe? E você fica mega inspirada. E aí ele perguntou assim, Tota, o que você quer pro seu futuro? Aí, assim, a vontade de me tornar atleta profissional estava cada vez aumentando mais, mas eu seguia meio assim, intimidada, envergonhada. Até porque, assim, na minha família não tem atleta profissional, então, assim, ia ser uma coisa muito nova. E eu falei assim, Bernardinho, eu tenho vontade de me tornar ciclista profissional, mas eu tenho medo de não ter o potencial para chegar lá no topo, chegar entre as melhores. E ele falou assim, cara, então vamos fazer várias baterias de teste para ver se fisiologicamente você consegue chegar lá. Ele é muito agitado, então já assim, segunda-feira eu já estava fazendo todos os testes lá no LPH, no Laboratório de Performance Humana. Aí a gente começou a fazer os testes, a gente viu que fisiologicamente daria para chegar lá, mas obviamente você ter uma parte fisiológica boa não significa que você vai chegar lá, né? Exato. Obviamente tem um trabalho mas você já tem um pré-requisito importante, né? Exato. Então, assim, e o ciclismo é um esporte, até assim, o esporte de endurance é um esporte de bagagem, né? Então, eu preciso construir muito mais isso. Então, eu brinco que não é um objetivo de curto prazo, é um objetivo de longo prazo. Então, são anos, assim, treinando, buscando essa melhor forma física, e, assim, o Bernardinho certamente foi o cara que, assim, deu aquele último empurrãozinho que eu precisava para me tornar, assim, atleta profissional e seguir esse meu sonho. E graças a Deus foi ele, né? Porque, cara, medalhista olímpico, um baita treinador. Então, acho que
tiver sorte de ter ele assim no meu caminho. É. Inclusive, sigo tendo, porque assim, diversas vezes ligo pra ele me dar conselho. Ótimo, isso assim, aí, aproveita, claro. É uma aula sempre. Você é muito meticulosa? Você é uma pessoa que procura entender o porquê que você está fazendo aquele tipo de treino? Ou quando você faz os testes, você procura saber o que significa aquele resultado e tal? Você vai atrás dessas minúcias? Com certeza, assim, eu acho que eu brinco que a gente é uma máquina, né? Então, se a gente não sabe como é que funciona a máquina, como é que a gente vai melhorá-la? Então, eu gosto, sim, de entender o que eu estou fazendo, do porquê que eu estou fazendo aquele treino, para até me motivar mais, assim, a gente está fazendo um treino de lactato para eu começar a ter conseguir sustentar mais uma tal potência. Uhum. Então, isso me deixa motivada. Acho que se eu fizesse um treino à cega, assim, sem entender do porquê que eu estava fazendo ele, acho que não me deixaria assim tão motivada quanto se eu entendesse o treino. Então, acho que assim, diversas vezes quando eu tenho dúvida, eu pergunto pro meu treinador o porquê que eu tô fazendo, sei lá, um exercício no treino de força, também pergunto. Acho que isso é super importante, deixar assim o ambiente mais claro, sabe? Uhum. Acho que isso para qualquer esporte, assim, não é porque é profissional que tem que entender. Acho que até atleta amador tem que perguntar, entender o que está acontecendo, em qual fase que você está. Acho que é super importante, assim, para manter a máquina motivada e ligada. Você sabe que você falou de bagagem, você falou de endurance, eu acredito nisso, mas tem uma nova geração que está quebrando esse paradigma no ciclismo profissional masculino, né? A gente fala aí do Tadej Pogacar, a gente fala do Egan Bernal e outros que têm idades muito próximas às suas, inclusive, e que já ganharam grandes voltas e tudo mais. E uma das teorias, são só especulações, é que pode ser que essa geração, que é a sua também, né? Quando começa a pedalar, já começa com todos esses recursos que existe hoje, né? Desde o potencímetro, aos novos testes, aos avanços na nutrição esportiva ou na nutrição convencional, aos, sei lá, esses medidores agora de glicose em tempo real e tudo mais. Vocês talvez, né, isso é uma das especulações, vocês talvez tenham um caminho muito mais claro, onde vocês tendem a errar menos, graças a todo esse conhecimento que está disponível hoje, né? Se for, enfim, lembrar da época quando eu comecei, era barrinha, não existia gel, e a cinta polar de medidor de frequência cardíaca tinha acabado de se tornar popular, pelo menos para pessoas convencionais como nós, né? Então era o que a gente tinha, não tinha mais nada, né? Para fazer um teste de potência, eu lembro, eu fui numa máquina super cara que tinha numa universidade e tal, e o teste não era pedalando, né? O teste era só esticando as pernas. Então tomara mesmo que isso seja um dos motivos que faz os grandes campeões, que forme grandes campeões cada vez mais cedo no ciclismo, e aí você com certeza está nesse caminho por ser dessa geração e está vivendo, né, tudo que a gente está vivendo, e a tendência é só melhorar, só essas ferramentas estarem mais disponíveis para o público comum, né? Agora falando do ciclismo profissional, eu tenho algumas curiosidades aqui que me chamam a atenção. O Bernardinho, né, foi uma espécie de mentor, de estimulador e tal, e eu acho que o que ele fez foi certo, leva para o laboratório, faz os testes para ver se você tem potencial. Agora tem um aspecto profissional da carreira que independe de se você é boa, se você não é boa, enfim, a gente teve um exemplo muito legal agora no jogo, legal por um lado, mas não legal por outro, nos Jogos Olímpicos, né, com a Austríaca, que venceu a prova de estrada num golpe que misturou o risco com um pouquinho de sorte e com um belo de um vacilo das holandesas, né? Foi ruim porque mostrou que o ciclismo feminino ainda tem esse tipo de situação, sei lá, que pode acontecer uma zebra, né, dessas, e não é a minha opinião, a opinião de outras pessoas, né, embora eu também compartilhe um pouco, não sei se foi muito bom para a imagem do ciclismo, mas ao mesmo tempo a gente vê uma mulher
que é professora de universidade, inclusive eu não sei se ela tem 30 ou 30 e poucos anos, que decidiu não ser atleta profissional, embora já tenha tentado, provavelmente por questões financeiras e de carreira mesmo, mas chega lá e consegue, mesmo sendo uma professora e não sendo profissional de viver daquilo e só fazer aquilo, aliás, ela não vive daquilo, ela conseguiu ganhar uma medalha de ouro. Como é que você avalia isso, né, dentro da sua visão, do teu conhecimento hoje a respeito do ciclismo, né? Porque, e aí nós estamos falando de uma mulher austríaca que mora na Europa e que pode competir as provas que acontecem na Europa, que é onde acontecem a maior quantidade, ou quase 90%, talvez 99% das provas do ciclismo mundial de alto nível acontece lá, ela está muito mais próxima. Aí a gente faz transporta essa realidade para o Brasil. Nosso ciclismo não vai muito bem, faz muito tempo. Já passamos pela fase áurea aí do ciclismo, né? Torcendo para que a gente tenha novamente mais fases boas. E o feminino, infelizmente, sempre atrás, né? Pelo menos ainda. Você pode ser uma ponta de lança que de repente pode reverter tudo isso, inclusive espelhar novas mulheres a entrarem no mundo do ciclismo. Mas como é que você avalia todo esse cenário? Eu acho que assim, o episódio da austríaca só demonstra a falta de incentivo que o ciclismo feminino ainda tem, sabe? E aí, vindo um pouco aqui para o Brasil, é complicado, assim, acho que falta muita coisa, sabe? Acho que tem muita gente querendo, as ciclistas profissionais, todo mundo tá querendo, todo mundo tem o sangue, e com certeza tem muitas que têm o potencial, mas acho que falta assim, incentivo assim, para provas novas, para provas profissionais. Acho que ainda falta um pouco desse incentivo de empresas apoiando não só os atletas e as equipes, mas como também provas. Porque, por exemplo, hoje em dia no ciclismo de estrada não tem nenhuma prova que vale para o ranking UCI, para o ranking mundial aqui no Brasil. E é mega complicado, né? Você levar uma equipe inteira para fora, para a Europa, para competir lá. Então, imagina o dinheiro todo que você tem que gastar, enfim. Eu estou enganado, a nossa única equipe de ciclistas profissionais do Brasil feminina é a Memorial. Isso, que é Pro Continental, né, que tá no ranking lá UCI, é a Memorial. Inclusive tem, acho que, se eu não me engano, 3 atletas brasileiras lá competindo na Bélgica hoje. Então, assim, a Memorial é uma das equipes que, estão fazendo de tudo para tentar reverter esse quadro. E acho que, assim, cada vez mais o ciclismo feminino está aparecendo. Acho que, sei lá, se a gente fosse ver há 5 anos atrás, não seria assim. Não. Mas acho que ainda falta muito. E acredito que, assim, no ciclismo em geral, o Avancini tem grande parte desse feito, desse crescimento do ciclismo, né? Eu sou assim, fãzaça dele, ídolo. E acho que, assim, ainda falta uma pessoa dessas no ciclismo de estrada, porque eu acho que o mountain bike cresceu muito. Ciclismo de estrada também, com certeza, amador, então, nossa, nem se fala. Mas acho que ainda falta ter um ídolo na estrada, sabe? Para motivar a galera no ciclismo de estrada a seguir seus sonhos. Porque eu acho que tem muito atleta indo para o mountain bike por achar que é um caminho mais fácil. Talvez, de repente, seja. Já tem uma abertura maior na Europa. Então, acho que falta um pouco, obviamente, do incentivo das marcas, em apoiar provas, equipes. E acho que é isso. A gente tem que tentar cavar nosso espaço lá no meio da Europa, para tentar dar as caras lá. E eu perguntei isso justamente porque acaba sendo um caminho assim, tipo, se você conseguir, estamos torcendo para que você consiga, você vai ser praticamente uma das primeiras, né? Talvez a gente tenha tido, não me recordo agora, a Cláudia Carcerone, enfim, pessoas que abriram um pouco esse caminho, mas as portas logo se fecham porque, né, a fila anda, o trem tá passando e não adianta.
E com relação a esse exemplo do mountain bike e do Avancini, por exemplo, óbvio, o trabalho que ele está fazendo é sensacional, porque está colocando o Brasil no cenário mundial, né? Assim, o Cocuzzi está lá, tem outros vindos mais novos também, inclusive uma menina novinha, né? A Gil, que é aí do Rio e tal. Enfim, mas... e tem a questão do legado que ele está querendo deixar e tal, que na estrada... Por mais que alguns, inclusive a maior parte deles já passaram pelo Endorfina, não conseguiram ou não fizeram, né? Não tiveram oportunidade, o apoio, enfim, para fazer. Agora, tem uma outra questão, e aí eu já ouvi a indústria e já ouvi o próprio Avancini me falando isso. Pô, o ciclismo de estrada é muito mais complicado, porque é igual você jogar num time de futebol. Você pode estar lá na tua ponta dos cascos e se o resto do time estiver avacalhando, não tiver afim, ou no caso do ciclismo tiver um que queira apelar pro doping e tudo mais, cara, você não progride, né? E a gente já teve casos muito recentes aqui no ciclismo masculino nesse sentido. Ao passo que no mountain bike não, né? Você até pode fazer parte de um factory team, mas é você sozinho, talvez no máximo com mais um companheiro e você faz a sua prova, né? Então acaba sendo uma estrutura mais leve, você depende muito mais de você mesmo do que de uma estrutura, e aí claro, sendo uma estrutura mais leve é mais barata, então fica mais fácil para você prosperar. E aí o que eu ouço da indústria é isso, cara, como é que você vai investir no ciclismo no Brasil se as pessoas só se dopam? Se o ciclismo tem essa imagem, né? E claro, mesmo para uma marca qualquer, não precisa nem ser da indústria do ciclismo, é muito mais caro você investir numa equipe grande, né, sei lá quantas pessoas tem lá na Memorial, do que você investir 2, 3, 4, 5 atletas numa equipe de mountain bike, e se quiser você investe em 1 ou 2, né? Enfim, e você agora recém chegou do Campeonato Pan-Americano de Estrada lá na República Dominicana, né? Você fez a prova de estrada, quer dizer, Campeonato Pan-Americano de ciclismo, você fez a prova de estrada e fez a prova de contrarrelógio primeira vez vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Eu não achei, perdão, mas eu não achei aqui os seus resultados, eu não achei aqui os tempos, foram acho que 5 meninas, né? Se eu não me engano. Foram 6. 6 meninas, eu imagino que todas mais velhas, né, do que você, e talvez todas bem mais veteranas, eu não sei, do que você, mas me conta como é que foi essa experiência, como foi teu resultado lá, e o que você achou disso tudo, né, de estar indo representar o Brasil, o que você achou da estrutura, o treinador, o mecânico, o massagista, como é que foi a experiência como um todo? Assim, a sensação de você vestir a camisa da seleção brasileira, representar o seu país, assim... não tem sensação melhor do que essa. Então, primeira vez que eu vesti o uniforme, cara, foi uma emoção, assim, sabe? De falar assim, caraca, eu tô cada vez mais perto do meu sonho. Eu escrevo, assim, eu tenho no meu celular, nas notas, uma lista de coisas que eu quero conquistar, assim, até, sei lá, 2024, que foi a meta que eu botei. Colocar lá o tique, assim, o check, investir a camisa da seleção brasileira foi uma coisa, assim, muito especial. Aí, contando um pouco sobre a prova, assim, eu cheguei um pouco meio cega lá, assim, não sabia o que esperar, não sabia como é que era o nível das meninas, até porque eu nunca tinha competido fora do país. Então, eu cheguei mais, assim, com a cabeça de, tipo, pô, vamos ver onde é que eu me coloco no pelotão, sabe? Qual é o meu nível em relação a elas. E eu fiquei muito satisfeita em saber que, assim, o nível não... Dali, assim, é um nível muito alcançável, sabe? Prova de contrarrelógio, eu tive um problema, enfim, na bike, aí tive que troquei de bike faltando 10 minutos pra largada, e aí fui com uma bike emprestada, e saiu um 4º lugar que eu fiquei super satisfeita. Uau, parabéns! E na estrada, era uma prova que não faz, assim, não é muito minha especialidade, que ia ser uma prova mega plana, que ia terminar no sprint, e, assim, eu sou zero uma sprinter, não tenho carcaça para isso, então acabou que eu trabalhei para as meninas, e a gente fez um 4º lugar, 5º ou 4º lugar, se eu não me engano, com a Welda, e que também a gente ficou super satisfeita. E acho que a maioria não sabe, mas o ciclismo de estrada é um esporte muito coletivo, né? Então,
Tem muita gente que fala assim, não, pô, Tota, você, sei lá, fez 8º. Mas acaba que a gente tá trabalhando e ajudando para uma das atletas chegar em 5º. Então, pô, o nosso resultado é o 5º lugar, né? Então, acho que muita gente não sabe disso e que acha que é um esporte super individual. E isso que você comentou, o problema, que é muito mais difícil você patrocinar uma equipe inteira de, sei lá, 6 a 12 atletas do que patrocinar um atleta. Então, acho que, por exemplo, nesse Pan-Americano, você falou que eu fui a mais jovem, mas eu não era mais jovem, tinha uma menina de 18, 19 anos de idade. Do Brasil? Então, do Brasil. Ai, que legal. Então acho que essa nova geração tá vindo para tentar melhorar o ciclismo profissional. E eu tô mega, assim, confiante que a gente vai conseguir. Acho que a gente tá no caminho certo, sabe? Então, trabalhar pra gente mostrar que a gente tem um potencial e que que a gente tem valor, sabe? Então, mostrar isso para as pessoas, mostrar dentro e fora das provas, porque acho que não se resume em um resultado o atleta. Então, enfim, tentar trabalhar para melhorar isso. Como é que você se classificou para representar o Brasil? Teve alguma prova ou foi, enfim... São critérios lá da CBC. Eu confesso que foi uma surpresa para mim, mas a comissão técnica vê assim, o resultado das últimas provas. Obviamente, teve um ano que não teve prova nenhuma, que foi 2019. 2020. Então, 2019, 2020, aquele meio ali, aquele meio termo. Então, acabou que teve um laque ali de pessoas que, tipo, a gente não sabia se estavam em forma física e outras que melhoraram muito. Então, eu confesso que eu acho que deve ter sido bem difícil para a comissão técnica escolher esses atletas. Mas, enfim, foi uma surpresa, eu fiquei super feliz. Fiquei segurando a convocação durante um tempo, porque eu não podia falar. Então, estava mega ansiosa, mas enfim. Agora, a experiência foi legal, viajar com as meninas? Vocês tiveram reuniões lá para definir a estratégia na prova de estrada? Você sentiu que a CBC, que eu sei que vem se esforçando, né? Mas também eu sei que tem muita gente que é crítica e aqui a gente não precisa, enfim, aqui não é para falar mal de ninguém, mas assim, você achou bacana, mesmo sendo a tua primeira experiência, você não tendo referência, você achou que dá, assim, o que eles fizeram por você em termos de estrutura, né, por vocês, atletas de delegação, assim, não atrapalhou e eventualmente colaborou para que vocês tivessem o melhor resultado naquele dia, naquelas provas? Não posso reclamar, assim, foi infraestrutura top, eles estavam sempre ali prontos para ajudar, então acho que, assim, esse trabalho da SBC com a comissão técnica foi essencial, com certeza, para a gente poder entregar o que a gente entregou ali na prova. Então, com certeza, foi um diferencial, assim, levamos mecânicos, levamos massagista, então estava tudo, assim, alinhado. E o pessoal da comissão técnica sempre perguntando se a gente precisava de alguma coisa, então foi, assim, não posso reclamar, foi muito bom. E é isso, assim, não tenho que reclamar da CBC, infraestrutura, viagem, foi tudo maravilhoso e foi uma baita experiência conhecer os atletas também, né, que eu não conhecia. Então, e você só conheceu no avião, no aeroporto? Exatamente. Assim, eu conheci algumas de provas e tal, mas não conheci, assim, de, tipo, estar junto. Uhum. Tem alguma mulher na delegação, na comissão técnica, perdão? Não tem. Só homens. Só homens. Uhum. Que, aliás, isso é uma coisa importante também, né? Para que ajude a abrir portas para as mulheres, não no sentido de favorecer, mas, enfim, que a administração pense de uma maneira também a acolher as mulheres dentro do esporte e também no ciclismo. Você, assim, você conhece o Nicolas Sessler de conversar? Eu conheço só de nome, assim, de assistir algum dos conteúdos dele. Porque ele é um cara novo, não é tão novo quanto você, mas ele tem uma cabeça muito legal. Assim que eu soube dele, também não o conhecia, trouxe ele para bater um papo aqui no Endorfina.
Ele ainda estava numa equipe espanhola na época, né? Hoje ele está numa equipe da Nova Zelândia, acho que é uma equipe baseada na Europa, mas é da Nova Zelândia. Cara, ele é um cara que depois de eu ter conversado com tantos ex-atletas e alguns atletas do ciclismo, eu acho que ele traz uma visão muito legal dessa nova geração, que é o que vocês, que são novos, precisam para também se inspirar. Porque a verdade é, se você for olhar para a história pregressa do ciclismo e onde a gente está hoje, alguma coisa não funcionou. A gente teve grandes talentos, né? O Murilo Fischer, esse último grande talento, Mauro Ribeiro, Luciano Pagliarini, e enfim, Gideone, que teve no Rio, e tantos outros, mas a verdade é que hoje, e não é por culpa deles, né? Não é desmérito nenhum, mas assim, hoje a coisa não está caminhando, alguma coisa não funcionou. E a gente conversa com o Nicolas, a gente vê uma cabeça totalmente nova, mesmo quando eu conversando aqui com você, a gente vê que vem um sopro aí de energia e de renovação, que é muito importante, porque senão a gente não vai sair desse círculo vicioso que a gente está, que eu entendo que a gente esteja no ciclismo, né? Então é um cara legal de você conversar, eu posso te apresentar para ele. Você tem contato com as outras meninas que já correram lá fora, ou as meninas da Memorial, para algum tipo de grupo de WhatsApp, sei lá, para que vocês possam também trocar informações e ideias, sei lá, você possa tirar uma dúvida, sei lá, com alguma coisa, ou fazer perguntas. Eu sei que você está pensando em ir para a Europa, né, que eu acho que é fundamental, e o Nicolas vai te falar isso, não é segredo, passar pelo menos um tempo lá, que seja 6 meses, fazer algum tipo de intercâmbio e tal, para que você possa de fato estar no centro do ciclismo mundial, até para você de novo ver, né, como você falou, essa primeira prova no Campeonato Pan-Americano, você quis se situar ali, na hora que você for para a Europa, você vai ver como é que você está em relação ao mundo, praticamente, né. Você tem algum contato com as outras meninas? A Michelle tem, assim, contato de Instagram, de conhecer de provas e tal, sabe? Não tenho contato muito próximo, mas com certeza, assim, se eu tivesse alguma dúvida, se eu precisasse de alguma ajuda, as meninas são sempre muito simpáticas e com certeza estariam ali para me ajudar. Legal. Você conhece a Nadine, aquela alemã que morava aqui em São Paulo, enfim, né, e está agora lá com o Tercinho lá acho que a equipe dela é espanhola também, né? Nadine também é uma pessoa legal, ela é super aberta, super simpática e tal. Ela tá lá na Europa fazendo uma espécie de tentativa, né, de ser atleta profissional, embora ela já tenha a carreira dela como diplomata. Mas enfim, ela é uma pessoa bacana também de você estar entrando em contato para te colocar. Porque pelo que eu percebi do masculino, e eu gravei aqui desde do primeiro cara o primeiro atleta brasileiro que competiu o Tour de France, né, até o Murilo Fischer, sempre há um apadrinhamento de alguém que já esteve lá, ou, né, no caso do Renan, eram pessoas que tinham contatos de pessoas lá, porque ele foi o Renato, perdão, foi o primeiro brasileiro a estar correndo na Europa, né, o irmão do Renan. Enfim, então isso é legal, eu acho que esse é um caminho super legal, e eu tenho questionado muitos ex-atletas aqui, se eles estariam dispostos, ou por que sim, ou por que não, eles não se veem nessa posição de estar servindo como uma referência, mas não só, sei lá, no Instagram, né? Tipo, olha, pegando você, vem aqui, Tota, é o seguinte, mas faz assim, olha, eu vou te apresentar. Inclusive a Nadine, eu soube pelo Tercinho, que é o hoje marido dela e um grande amigo meu, que ela foi para a Europa graças ao Celso Anderson. Ou foi o Celso Anderson que falou com alguns espanhóis lá que ele conhecia e tal, e que acabaram fazendo um convite para Nadine. Então, não estou querendo aqui te dar nenhum conselho, mas eu estou fazendo uma reflexão sobre uma maneira que a gente teria aqui no Brasil também de estar, das meninas que já abriram portas, sei lá, a Marcella Toldi, a própria Gisele, né, que você conhece muito bem, tem a Flávia de Oliveira, que é outra carioca, né, que está lá hoje nos Estados Unidos, mas já correu na Europa. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente estar abreviando, né, para que você não tenha que ir lá comer poeira, né, ficar chorando pelos cantos, como muitos brasileiros aqui relataram, né? Mauro Ribeiro, Murilo Fischer, Luciano Pagliarini, chega lá na Europa, mesmo que tenha um apadrinhamento, cara, passa maus bocados, principalmente antigamente, quando não tinha esse contato muito fácil de você ligar pra Cissa, aqui tua mãe, ai mãe, tô aqui, tô triste, não sei o quê, pelo menos você vê ela, né, e você consegue trocar informações. Mas enfim, agora, na tua visão, no alto dos teus 20 anos,
como é que você vê a profissão, assim, quais as características que você tem que ter? Flávia não, Tota, para ser uma atleta profissional, assim, quais são os atributos? Claro, né, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter talento, sorte, e se dedicar muito. Mas, assim, quais outros atributos que você precisa ter para que você tenha destaque na sua profissão? Eu acho que, assim, o talento principal é a garra. Tipo, eu estava lendo um livro que falava justamente disso. É uma psicóloga que estava entendendo por que tem certas pessoas bem-sucedidas que não têm talento nenhum e que são bem-sucedidas. E por que elas são bem-sucedidas se não tem talento nenhum? Então, assim, ela passava, sei lá, um mês num departamento, assim, do exército e vendo, assim, pessoas que têm de tudo para ser bem-sucedidas e não são. Então, tem talento, tem disciplina, tem tudo, mas não são. E pessoas que, assim, ninguém dava nada e que viraram umas pessoas bem-sucedidas. E o que diferenciava era a garra. Então, era a vontade de estar ali, de querer, de não desistir, e para mim isso é o diferencial. Assim, acho que com certeza, assim, tem trilhares de pessoas que têm mais ou menos o mesmo talento, e se não é o mesmo talento, sei lá, 0,1% de diferença, e o que diferencia uma pessoa da outra é a vontade de querer estar ali, de querer conquistar alguma coisa. Então, acho que a garra é esse diferencial. E assim, acho que no mundo, assim, do alto rendimento, mundo profissional, assim, a performance, a forma física, tá todo mundo muito igual, assim, sabe? Então, é aquele 0,1%, 0,5% que conta. E com certeza um desses diferenciais é a garra, é a vontade de querer ser melhor todos os dias e dar o seu melhor todos os dias. Ô Tota, e você é uma menina que tem garra? Eu sou uma menina que quer sempre estar no melhor, então quer sempre dar seu melhor. Então, eu acordo todos os dias querendo dar 100% do que eu consigo. Então, acho que eu sou uma menina que tem garra, e assim, hoje em dia eu tenho muita consciência que isso é um diferencial, então isso obviamente ajuda, né? Então, eu acho que eu tenho objetivos de curto e longo prazo, e estar sempre querendo conquistá-los me ajuda, assim, a treinar a minha garra, porque acho que é igual disciplina, então a garra também é treinável. Então, sim, eu me considero uma menina que tem garra, que tem força de vontade. Vamos voltar aqui ao assunto do profissionalismo, e como diria um amigo meu, você falou da garra, né, que isso enfim, é um atributo, e eu concordo com você. Aliás, o Avancini, ele deixou bem claro aqui nas duas conversas que eu tive com ele já, que se não fosse a garra dele, ele não estaria onde ele está hoje, né? Isso é enfim, é bem legal de ouvir de um cara que chegou lá, né? E agora, como diria um amigo meu, quem é que transa o seu visual? Como é que você administra não o seu aspecto físico, mas a sua imagem? Por quê que eu estou perguntando isso? Você fala de uma maneira super eloquente sobre esses assuntos, né? Eu vejo o vídeo que você fez no YouTube, lá no Powerlink, você super bacana lá com o índio, super espontânea. Eu tive acesso agora a esse vídeo novo que vocês gravaram para probiótica, cara. Você não fala, mas assim, você tá lá super bacana no vídeo. Claro, eu entendo que você também deva entender isso, que isso é um papel que você tem hoje no século XXI como atleta profissional. Pelas minhas contas, além da probiótica, da fila, da Strava, sei lá, você tem pelo menos 6 ou 7 patrocinadores ou apoiadores, eu não sei. Então as pessoas estão vendo em você não só um rostinho bonito,
mas estão vendo em você uma pessoa de valor para transmitir, para representar essas marcas, para vestir a camisa delas, né? Então, quem é que cuida disso, né? Quem é você mesmo que descobriu sozinha? Você já nasceu com esse talento? Você conversa com alguém? Você tem alguma... Lá no laboratório de performance humana também tem alguém para te ajudar na sua performance nas redes sociais? Como é que é essa questão para você? Como é que você já adquiriu em tão pouco tempo essa desenvoltura, acho que eu posso dizer? Não, eu acho que é até engraçado, assim, porque eu ainda sou um pouco, assim, muito tímida na escola e até na faculdade, assim, para apresentar algum projeto, algum trabalho. Eu, assim, quase não dormia à noite. Então, eu era, assim, super envergonhada. Não, assim, continuo odiando apresentar trabalho. E no começo, para mim, falar, assim, podcast, sei lá, gravar algum vídeo, era, assim, tenso. Eu ficava, assim, enrolando até ter que gravar, até que ser literalmente obrigada a gravar. E acho que isso foi muito de treinar, assim, sabe? Sei lá, de começar as pessoas pedirem pra gravar vídeo, foto, tirar foto até, eu era mega travada. Então acho que isso foi aos poucos se soltando, sabe? Fui melhorando nesse aspecto, é igual o pedal. Treinei, comecei a melhorar, sabe? Então, nessa parte de desenvoltura, eu fui treinando. Você pode até ver, tem um podcast que eu gravei, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, que eu era mega travada. Então, aos poucos, fui melhorando isso. E inclusive, o Bernardinho tem um curso de oratória. E eu fiz esse curso. E acho que com certeza também ajudou, com certeza. Então, enfim, tava com a cabeça para aprender, sabia que eu tinha muito a melhorar e comecei, assim, a treinar, falar, enfim. E falando um pouco da minha imagem, antigamente não tinha ninguém que eu cuidasse disso. E eu super dou valor, porque eu acho que, assim, a marca quer se juntar a mim, eu preciso mostrar meu valor, né? Mostrar meu valor. Então, a imagem, eu tinha que passar uma imagem boa. E eu comecei a, assim, conversar com pessoas que entendiam do assunto. Sei lá, Bernardinho, a Lá Fabrini também me deu vários conselhos. Então, eu fui pegando, assim, um pouquinho de cada um e fui transformando, assim, no meu jeito. Aí, hoje em dia, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que aí, assim, nossa, isso me facilitou muito, porque antes eu era, assim, precisava lidar com isso, ainda tinha que treinar, e eu ficava mega confusa. Aí hoje em dia tem uma pessoa que me ajuda com isso, assim, cobra, não, Totti, você tem que postar mais, porque às vezes eu não posto, não faço nada no Instagram, e as marcas querem ver isso, né? Então, tento dar uma equilibrada, assim, na ciclista profissional e também mostrar um pouco da minha rotina no Instagram, porque acho que o pessoal curte e o pessoal torce por mim, então nada mais do que mostrar um pouco do que eu tô fazendo. E já discutimos isso aqui algumas vezes, inclusive com algumas polêmicas e com alguns convidados aqui no Endorfina, mas eu entendo, na minha visão, é que faz parte hoje também de um dos pré-requisitos de você ser um atleta profissional, no sentido de que se você só tem a sua marca, ainda você pode escolher, não, eu não quero estar na rede social, eu não dependo de patrocinador, eu também não quero valorizar a minha marca, né, a sua marca pessoal, Tota Magalhães. Mas a partir do momento que você representa marcas e você vai criando esse público e o público vai tendo esse, assim, você vai tendo esse compromisso com o teu público, no caso, você vai acabar tendo que trabalhar um pouco da sua imagem também através das redes sociais ou através de um podcast como esse ou através de um vídeo no YouTube, enfim. Isso eu acho que é importante para o seu sucesso financeiro, né? Já que profissão tem a ver com dinheiro também, né? Você curte fazer isso, você não curte muito, se você não precisasse fazer, né? Se existisse um botãozinho, olha, vamos acabar com as redes sociais e pronto, você acha que seria mais gostoso? Ou também pela sua idade, você praticamente, acho que desde que se entende por gente, você sabe o que é um Instagram, um Facebook? Ou você curte como uma jovem, assim, uma mulher jovem,
ficar navegando, ver a página dos outros ou curtir a foto, os treinos e tal? Eu acho que tudo tem um equilíbrio, sabe? Tipo assim, não tem que ser uma coisa, assim, over, mas também não pode ser uma coisa parada. Acho que é legal você compartilhar algumas fotos, assim, o que acontece às vezes na sua rotina pro pessoal, porque eu acho que, assim, são as pessoas que torcem por você, né? Então, nada mais do que mostrar o que você tá, que às vezes o que você tem feito, qual prova que você participou. Eu acho legal, assim, quando se tem um equilíbrio. Então, assim, nada em excesso é bom, né? Então, acho que encontrar esse equilíbrio entre, pô, você tá focadaça lá no seu treino e às vezes também dar um pouco as caras pra dar um alô, fazer um carinho, assim, no pessoal que torce por você. Então, até porque eles são os seus grandes incentivadores, né? Galera que torce por você, pô. Então, então acho que ter um equilíbrio, pra mim, seria, assim, o perfeito, sabe? Uhum. O que você acha, ou você sabe, o que as marcas... Por que tantas marcas te procuram, né? A Probiótica agora, para lançar essa nova linha, a Pro Athletes ou a Fila, né? Que nada tem a ver com o ciclismo num primeiro momento, mas escolhe, aliás, a estratégia da Fila está muito interessante, né? Escolhe patrocinar você, ciclista, né? Então, assim, o que essas marcas dizem quando te procuram? Olha, a gente gostou de você porque você é assim, a gente gostou de você porque você é assado, a gente quer saber dos teus resultados. Assim, qual é a imagem que você percebe que as marcas enxergam de você e ela condiz com, de fato, o que você gostaria de passar, ou ainda você tá meio nesse turbilhão de, tipo, sendo super assediada, eu imagino, né, na minha visão, tão jovem e com tantas marcas atrás de você, e marcas super legais, por sinal, você ainda tá meio que tipo, olha, eu não tô tendo tempo de parar para pensar na imagem que eu mesma quero construir de mim. Eu acho que assim, a imagem que eu quero passar, não sei se é a imagem que eu tô passando, é de uma menina jovem que sonha, e sonha muito grande, e que trabalha para conquistar esse objetivo. E acho que, assim, não é só no esporte, acho que, assim, na vida profissional de qualquer pessoa, a pessoa sonha, tem objetivos de curto, médio e longo prazo, então acho que mostrar para essas pessoas que se você sonhar grande, se você assim, querer mesmo, você pode conquistar. E eu tô nessa fase de tentar conquistar isso. E acho que assim, eu compartilho de uma paixão e acho que pode ser que não seja no ciclismo, mas em outros esportes tem muita gente que compartilha dessa paixão pelo esporte. Porque assim, em qualquer esporte, em qualquer profissão, você quer dar o seu melhor todos os dias, né? Você quer estar 100%, seja no trabalho, você quer entregar um trabalho, você quer entregar, sei lá, uma análise de alguma coisa, sei lá, da empresa, e você quer também entregar seu treino, seja no ciclismo ou no tênis, enfim. Então, estar 100%, querer ser melhor todos os dias, são coisas que eu tento, assim, passar pro pessoal, assim, que me segue, que curte, assim, enfim, curte o que eu faço e curte o que eu falo. Enfim, acho que eu quero passar que é uma nova geração vindo e que tem de tudo para ser bom, assim, que a gente é o futuro, e que somos, podemos ser melhores. Então, acho que é um pouco disso, de ser uma menina jovem que sonha muito grande, que quer sempre dar seu melhor. E eu sempre tô bem atenta ao que eu posto, o que eu falo. Então, eu fico atenta como se portar para os outros, porque, assim, se você está representando uma marca, você não está só se representando, como você está representando, sei lá, milhares de outras pessoas. Então, como se portar, acho que é muito importante, assim, para as marcas. Uhum. Você já consegue fazer um dinheirinho, pelo menos para, sei lá, te ajudar a participar das provas? Como é que é essa questão financeira? Ou você já comprou um flat aí do lado e vai já sair de casa?
Quem dera, quem dera. Eu, assim, consigo pagar minhas provas se eu preciso, mas, assim, acho que o patrocínio que eu ganho eu tento guardar ao máximo, porque como eu sei do meu objetivo de longo prazo e que minha vontade de ir para a Europa, então, Legal, isso aí. eu brinco que eu sou uma startup, então as empresas estão vindo investir. As empresas estão vindo investir em mim para algo maior, sabe? Então, é um dinheiro que eu estou segurando, obviamente é um dinheiro, uma quantia pequena, mas, enfim, que eu estou guardando para ir lá para fora um dia. Fazendo um pé de meia, né? E você tem essa condição privilegiada de você, enfim, vir de uma família de classe média, média alta, e poder continuar morando com os teus pais, comendo na casa dos teus pais, tendo esse conforto que não é só um conforto psicológico, mas também te dá condições para que você, né, tenha uma moradia legal, uma comida legal, e que você não precise se preocupar com lavar tua roupa, ou, né, você tem esse empurrão dos teus pais que não é todo mundo que tem, mas ele é fundamental para te dar a estrutura que você precisa. Nunca subiu ainda a cabeça, tipo assim, você se achar que você é a última bolacha do pacote, o último biscoito? Não, boa, que bom que você falou biscoito, que a gente tá falando aqui com carioca, tem que ser biscoito. Olha lá, eu fui rápido aqui. Não, acho que assim, um dos meus principais valores, assim, que eu coloco assim na mesa é a humildade sempre. Acho que a humildade te leva longe. Então, ter isso na cabeça e, assim, saber de onde você veio e de onde você quer ir. Uhum. E a humildade tá nesse meio, sabe? É a ponte. Uhum. Mas em nenhum momento até hoje na tua carreira você se pegou, tipo, dando uma viajada que, tipo, a tua mãe chega e te chama de Ana Vitória? Assim, às vezes eu dou uma viajada e falo assim, caraca, eu realmente sou muito sortuda de estar vivendo isso tudo, e eu tô vivendo um sonho, com certeza. Mas, assim, acho que até minha mãe sempre fala, e meu pai também, tota a cabeça no lugar, humilde sempre, porque é aquilo, né? Gentileza gera gentileza. Então, se você for uma pessoa humilde, alguma hora o mundo te dá alguma coisa em troca. Então, definitivamente. Assim, saber de onde você veio, quem te ajudou nesse caminho todo, ser grata sempre a isso e, enfim, seguir com isso, de ser grata sempre a todo mundo que esteve no seu caminho, porque com certeza eles foram uma pecinha nesse sonho que eu tô construindo. Legal. Pra gente acabar, Tota, duas perguntas. O que você mais sonha, assim, tipo, se você pudesse escolher, assim, ou uma prova, um título, ou um resultado, assim, o que hoje te enche os olhos, ou que é o seu grande sonho? Que só a sua mãe sabe e eu vou saber aqui agora. Não, eu acho que eu falo pra todo mundo, assim, Olimpíadas, com certeza. Sonho, assim, de longo prazo, com certeza Olimpíadas. Pra mim é o ápice de qualquer atleta. E, assim, eu tenho até na minha porta do meu quarto um símbolozinho da Olimpíada, pra sempre quando eu acordar, eu lembrar do meu sonho e da onde que eu quero chegar. Então, acho que dá aquela motivada sempre quando eu acordo de manhã. E vamos supor que a gente tivesse agora aqui, sei lá, você com 29, 30, 35 anos, vai, enfim, você já tivesse no auge da tua carreira, né, porque tá cheio de atleta campeã aí que tem essa idade, ciclistas, né, campeã, tem essa idade, mais de 30, mais de 35 anos, e a gente estivesse aqui comentando, né, eu e uma outra pessoa jovem como você, assim, e da mesma maneira como você fala hoje do Avancini, o que você gostaria de ouvir dessa pessoa, nessa nossa hipótese aqui, nessa nossa situação hipotética, assim, qual que é o legado, o que você gostaria de deixar para que daqui a 10, 15 anos as meninas
então de 10, de 15, de 20 anos falassem da Tota Magalhães, a que foi uma grande ciclista, ou que está no final de carreira de uma grande carreira, o que ela deixou de legado, qual é a característica dela, que todo mundo vai curtir a Tota, que vai ser uma grande heroína brasileira do ciclismo. Que acho que qualquer um pode sonhar e pode conquistar. Então, acho que você dormir à noite pensando no seu sonho e ter clareza dele, não importa assim qual a grandeza dele, acho que para qualquer um, sonho é um sonho, e que você saber, ter clareza na sua cabeça que você pode chegar lá, e chegar. Então, acho que o que eu sempre bato na tecla é que, assim, sonhe grande, que você vai conquistar. Então, é isso que eu quero passar para todo mundo. Tota, boa sorte no Letap, né? Daqui a algumas semanas você vai estar largando aí como defensora do título, né? Provavelmente você vai largar com o número você vai largar com o número 1. Se você planeja ir para a Bélgica ou para a Europa daqui a pouco, trata de reativar o seu alemão, que isso é importantíssimo, né? Estou eu aqui dando uma de pai, mas reative o seu alemão, né? Porque eu imagino que o teu inglês deva estar bem ok, mas é legal você ter mais uma língua, principalmente uma língua europeia. E se você quiser, eu te mando aqui a dica do podcast de notícias em alemão. E quem quiser saber mais, quem quiser te acompanhar, quem por acaso não te acompanha nas redes sociais, qual que é o melhor canal? Você mesmo que responde ou essa pessoa aí que você falou que está respondendo agora os teus direct no Instagram? Sou eu mesmo que respondo, é tudo caseiro. Me sigam lá no Instagram, Tota Magalhães, que qualquer dúvida, qualquer mensagem que vocês quiserem, tô lá para responder. Legal. E para o pessoal que já me segue, galera, obrigada de coração pela torcida de sempre. Vocês podem ter certeza que é uma motivação extra sempre. Legal, isso aí. Sigam a Tota, escrevam para a Tota, digam para ela aí que vocês a ouviram aqui no Endorfina Podcast. E Tota, muito obrigado, boa sorte aí nessa reta final pro Letap. E claro, eu tô aqui sempre torcendo e acompanhando a tua carreira para quem sabe, já no ano que vem já te trago aqui de volta com mais um título, mais experiências e tal, com novidades para contar. E a gente espera que você esteja talvez não em Paris, mas quem sabe em Brisbane em 2028, né? Talvez um pouco mais real, com um pouco mais de lastro. Apesar de que se você conseguisse estar em Paris em 2024, acho que também é uma experiência legal, por mais que possa ser que você não esteja no topo da sua carreira. Mas enfim, são só opiniões. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte. Obrigada, Michel, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. E sou fãzaça aí do podcast. Legal, pode deixar que vai se chamar Tota Magalhães, viu? Não esqueci disso. Legal, um beijo, obrigado. Valeu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu já faço aqui a recomendação. Se vocês gostaram desse episódio com a Tota, ouçam também o episódio com o Nicolas. São duas pessoas aí da nova geração do ciclismo brasileiro, e o ciclismo brasileiro precisa desses representantes, precisa dessa renovação, dessa lufada de ar fresco. E tomara que a Tota consiga aí o que ela busca. Uma menina aí que merece todo o nosso respeito, apoio. E claro, não custa nada sonhar, e ela já está começando aí a carreira dela, esse pontapé inicial que ela teve com o Bernardinho e com todo o suporte que ela está tendo, a atenção que ela está chamando. Ela está aí com uma estrada aí bem promissora para o futuro, pelo menos essa é a minha opinião. Deem um alô para ela, como eu falei aqui agora, vai lá na rede social dela, no Instagram dela, Tota Magalhães. Eu vou colocar um link também no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com. E se você curte ciclismo, você vai ouvir aqui na história do Endorfina, episódios com a Lulu Five, a Gisele da Lulu Five, Gisele Gasparotto. Você vai ouvir com a Ana Paula Polegatti, com a Marcella Toldi, a Flávia de Oliveira, a Viviane Faveri, aí o mountain bike Adriana Nascimento, Jaqueline Mourão, Roberta Estopa. Já passaram por aqui o Bernardinho e também por tabela o Nauber, que são aí ciclistas e triatletas lá do Rio de Janeiro, que treinam também com o Walter Tucci, que já passou por aqui, o Henrique Avancini, é claro, o Cocuzzi, a Larissa Fabrini, também aí da equipe
fila, assim como a Tota e enfim, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina lá no endorfinabr.com, nesse mesmo agregador que você está ouvindo aqui. No meu site endorfinabr.com você encontra todas as informações a respeito aí de todos os episódios, de todos os convidados. Lá você também assina a newsletter semanal, que se chama Uma Dose Extra de Inspiração. Toda sexta-feira eu envio esse e-mail para você, então você assinando hoje, já na próxima sexta-feira você vai estar recebendo esse e-mail curto que, enfim, eu tento passar uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, com dicas, com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados. Lá no endorfinabr.com você também acha um link para o meu canal no YouTube, onde você vai assistir pequenos clipes, pequenos trechos da conversa de hoje e de todas as conversas a partir de junho, se não me engano, desde o episódio do Christian Kittler. Esse é um projeto novo aí que eu comecei em comemoração ao 4º aniversário do Endorfina Podcast. E lá também você encontra, claro, no meu site, maneiras de apoiar financeiramente esse projeto, que conta muito com a sua ajuda. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado aí a Probiótica, Suplay, a ProAthletes, a linha nova da Probiótica, por ter apoiado esse projeto, por ter tornado viável esse episódio. E é isso, pessoal. Até a semana que vem com mais um convidado espetacular. Já está gravado, você não perde por esperar. Fica aí a surpresa. Se ligue no Endorfina BR no Instagram para você saber já quem é o próximo convidado. Obrigado e um abraço. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da Probiótica ProAthletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.